Então, enfim, eu fiquei lá tomando cerveja, almoçando e conversando pra pegar informações do governo Lulinha. Com uma pessoa que não é do campo da esquerda, mas que tá ligada ao governo. E Junito da galera. Nossa. Que desgraça! Que desgraça! Pra eles, claro. Cara, tá ruim. Tá horrível. Eu, assim, antes de fazer esse editorial, eu vou contar que eu vou fofocar aqui pra você. Vamos fofocar. Tá muito ruim. Disseram que tá muito pior do que imaginavam. Porque assim, mesmo os caras que foram lá pra roubar, não estão nem sabendo como roubar. Não é que não estão deixando roubar. É que os caras nem sabem mais como fazer. Estão enferrujados. Não tá, né, tão desatualizados aí com suas novas manhas ali. A comunicação horror? Tá. Eles nem entram na parte da comunicação. O problema, disseram o seguinte, de fato, o Lula, ele não é que ele tá louco. O Lula, ele tá velho. E ele tá velho, quando você chega, realmente é isso, quando você chega numa certa idade, você começa a ser levemente desleixado com coisas que você não acha tão importantes. Você não quer se dedicar como um artesão pra certas tarefas. Então o Lula fala assim, se eu não precisar conversar com tal pessoa, tá tudo bem, então eu não vou conversar. Então ele só conversa com quem ele quer, que é um grupo muito restrito de pessoas. Ele só faz o que ele quer. Ele, Lula, tem uma crença que, de fato, assim, o carisma dele vai resolver todos os problemas, não só do Brasil, mas do mundo. Ele acha que ele resolve tudo levando as pessoas no bico, lá na conversa. E pra ele, tá bom, vai dar tudo certo, fiquem tranquilos. E não tá dando certo. Diz que, assim, quando o Lula entrar no momento de perceber que ele tá perdendo a popularidade dele, aí vai doer. E aí, provavelmente, na cabeça dos caras, ele vai começar a ceder. Outra coisa, o Lula tá pagando agora, meio que na correria, ele tá pagando as emendas do orçamento secreto, que aliás a imprensa ainda está chamando de emenda, né? E as emendas, não é emenda, ele tá pagando vamos falar a verdade, ele tá pagando a quase propina do orçamento secreto, vai? Ele tá pagando a pré-propina, vamos falar a real, é isso que tá rolando. O Lula tá fazendo esses pagamentos forçado, tá? Forçado? Forçado. Ele não tá querendo fazer, não. Então, os ministros estão insistindo, precisamos resolver. Ele tá dando uma banana ali pros ministros. Não se sabe ainda qual a estratégia e o que parece é que não tem estratégia nenhuma. E havia uma coisa, no governo Bolsonaro você começou e tava todo mundo na mesma confusão. Tinha assim, o time era muito ruim ali do governo Bolsonaro, mas tinha um norte. Eles sabiam que eles precisavam passar a reforma da Previdência. Então todo mundo meio que se organizou para que a reforma da Previdência passasse. Nesse governo Lula não tem isso. Assim, não há rumo, não há um destino. Os caras pintaram, tem o arcabouço do Haddad. Tem nada. Então, assim, eles têm uma luz aqui. E a única coisa que meio que unificou eles foi trabalhar agora pra passar a lei da censura, que torna o governo impopular. Então, tá uma desgraça. Diz o seguinte, que o Centrão tentou o caminho do amor, que essa é a conversa ali. Pelo amor não foi, entendeu? Eles tentaram, Lulinha, me dá um ministério que eu cuido das coisas pra você. Tentaram no amor e não rolou. O Lula meio que ignorou, não quer receber os caras, não tem paciência. Quando não é no amor, é na dor. Então os caras vão na dor. Então é aqui que fica o primeiro recado que o Centrão vai passar pro Lula. Se não é no amor, é na dor. E eu acho que vai doer. E eu acho que assim, vão alterar pra caramba o arcabouço fiscal do Haddad. O governo vai ficar numa posição fiscal muito difícil. O governo vai precisar cortar gasto a contragosto. O governo vai precisar mexer em privilégio de funcionalismo se quiser fechar as contas esse ano, pra não ter pedido de impeachment na cabeça. Tá? Já anotem isso. Essa vai ser a grande discussão. Eles vão falar que o Arthur Lira, se o Arthur Lira colocar no arcabouço fiscal uma punição caso o governo não cumpra o orçamento, significa que ele é o novo Eduardo Cunha e que ele vai tentar um golpe. E o PT, e vocês podem escrever, a Rede Globo vão pra cima do Arthur Lira. Esse é o zum zum zum. O que eu tô falando aqui, nem no clube saiu. Eu só tô antecipando o que eu soube no almoço. Então, nem no clube MBL ainda coloquei. Então, tô colocando aqui, sim. Isso aqui é quentíssimo. O zum 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 dos caras é esse. Arthur Lira não vai se transformar, não vamos deixar se criar um outro Eduardo Cunha. Se precisar, vamos pra cima do Arthur Lira. O problema é que o Arthur Lira é outro zum 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 que tá rolando. Parece que o Arthur Lira se resolveu com o STF, tá? E parece que teve um despacho de um certo ministro do Supremo muito amigável pro pai do Arthur Lira. E aí o Arthur Lira tá meio que tranquilão. O governo Lula, então, amigos, tá muito mal. Está escolhendo os inimigos errados. E tá apelando pros amigos errados também. Porque um governo que acha que vai se manter e que vai convencer as pessoas via Felipe Neto, via Flávio Dino e via Rede Globo, é um governo que ainda não entendeu que o Brasil mudou. Dilma Rousseff saiu do poder em 2016. Lula saiu do poder em 2009 na prática, 31 de dezembro de 2009. 31 de dezembro de 2010. Né, 11 a Dilma assumiu. O mundo não é mais o mesmo, Lula. O mundo mudou bastante. Você tá desatualizado. Então se prepare, porque o jogo só tá começando. E aí eu quero falar sobre o começo do jogo, tá? Aqui agora vamos ver, se inicia o que a gente pode chamar de uma espécie de um editorial, antes da gente abrir os trabalhos aqui, eu e o Junito, tá bom? Quem é a direita
que se insurge contra o governo do PT. Que direita é essa? Quem é, mais do que a direita, tá? Quem é a oposição ao governo Lula? É complicado falar em oposição a qualquer governo de esquerda, porque há uma tendência por parte dos grandes formadores de opinião e do próprio jornalismo em se acomodar com o governo de esquerda. Afinal de contas, são instituições, e aqui eu estou falando especificamente do jornalismo e comentaristas políticos da própria imprensa, parte do mundo empresarial, eles enxergam na esquerda as justificativas suficientes para que a adesão ao governo aconteça sem dor. Então muita gente quer aderir, então empresários querem aderir, aí você vê o Joesley, você vê o vagabundo do Rubens Ometo. A imprensa gruda, a imprensa tá grudando assim, todas as emissoras de TV estão grudando, a Globo com maior destaque, mas todo mundo tentando obter tua fatia, jornalistas naturalmente, partidos políticos. Só que com o Lula, como eu descrevi aqui nesse começo, isso não aconteceu a contento. Então a galera tá tendo que, vamos dizer, se arrumar, né, se montar ali a estratégia de uma nova maneira. Mas como foi precipitada a atividade oposicionista através de... por favor, gente, silêncio que aí atrapalha o raciocínio. Como foi precipitada a atividade oposicionista através desse PL horroroso, o que nós temos? O desenho do que vem ser uma oposição. Então eu vou já colocar alguns elementos, tá? Olha que interessante, toda a imprensa apoia o PL da censura, mas a imprensa, tirando a Globo, inteira está rejeitando a atuação do Alexandre de Moraes. O editorial da Folha e do Estadão já anda bastante crítico ao governo do PT e parece que esse caminho está se aprofundando. Há uma percepção de que é um governo não apenas muito ruim, é um governo muito ruim, muito confuso e é um governo com pendor autoritário. Guarda isso, coloca numa caixinha aqui que é importante. Podemos colocar alguns elementos daquilo que a gente chama de jornalismo na oposição? Sim. Vamos olhar a turma do bolsonarismo. Beleza, isso já põe na caixa, tá na oposição. Que chamar de oposição certas coisas que a gente vê lá no bolsonarismo é assim, é ser muito otimista, né? É muito otimista, tem muita coisa muito ruim lá. Ao MBL, e eu vou depois dedicar mais tempo ao nosso trabalho, mas o MBL claramente está fazendo um trabalho muito forte de oposição, e eu acho que ele é o que vem dando mais resultado, e eu acho que ontem muita gente acordou porque é o MBL quando o Arthur fez a defesa do nosso campo, das posições do nosso campo no debate com o Orlando Silva, tá? Isso ficou muito óbvio. E no centro? Quem tá no centro? Quem do centro tá do nosso lado? E essa é a pergunta. Porque a gente vê oposição vindo de parte da imprensa, mas a gente não vê oposição vindo do dito centro democrático. PSDB, a turma ali, aquelas cidadanias, sabe aquela galera? Pessoas que deviam estar do nosso lado, Mandetta, João Amoedo. Cadê essas pessoas? Meio que essas pessoas ficaram num limbo e desse limbo não vão sair. Parece que a galera não entendeu que, assim, adotar a linha da Joyce Hasselman não é uma grande estratégia, tá? Joyce Hasselman, eu volto a falar aqui, ela adotou uma linha achando que estava sendo muito esperta, tipo, o Bolsonaro, agora eu vou bater muito no Bolsonaro e faço algumas críticas pontuais ao PT e me junto com o PSDB. Não funciona, não rola. As pessoas enxergam isso como um oportunismo às avessas, que é um oportunismo que dá errado, sabe? Você vê uma oportunidade achando que é esperto, mas é a oportunidade de ser trouxa. E eu tô vendo gente inteligente caindo nisso e não saindo desse buraco. Veja só, todo mundo aqui sabe que o Bolsonaro é um criminoso e que o Bolsonaro tem que pagar pelos crimes dele. Mas todo mundo sabe, ou deveria saber, que o Bolsonaro não é mais presidente e nós temos um projeto muito autoritário, tão autoritário quanto o Bolsonaro, tá? Na verdade, assim, ambos têm a mesma intensidade de vontade autoritária. Mas um lado não consegue fazer. É muito, muito sincero no autoritarismo, que era o Bolsonaro, tipo, vou botar exército na rua. O outro lado, ele é mais ardiloso, ele joga melhor com o STF, joga melhor com a imprensa, que é o PT. Então o PT ele é mais perigoso porque ele dá mais resultados hoje, nisso aí, né? O Bolsonaro era mais voluntarioso, mas meio burrão. Então, como os caras são mais inteligentes, você tem essas diferenças, mas a intenção golpista de ambos está lá. Então, esse centro não podia estar quieto. E estão muito quietos. Muito quietos. Isso significa bastante, tá? Então, a oposição está se formando, uma oposição que vai ter, às vezes, um editorial do Estadão acontecendo num dia, como aconteceu hoje. Uma matéria muito pesada da Folha contra o Alexandre de Moraes, como aconteceu ontem, e parece que teve outra hoje. Uma atuação muito forte e organizada do MBL. E umas postagens em redes sociais e algumas movimentações por parte de alguns bolsonaristas. Destaco, para ser justo, dos bolsonaristas, quem está trabalhando. Não necessariamente trabalhando bem, mas trabalhando. Até porque é novato. Gustavo Gayer. Eu volto a repetir porque desde o começo do ano, o único cara que eu vejo tentando articular qualquer coisa é ele. É tosco, gente. É o Gustavo Gayer. Mas mesmo, sabe, mesmo com as limitações de um Gustavo Gayer, ele tá tentando lá
tentou fazer uma subcomissão de combate à censura, não vai dar nada, não dá, mas o cara tenta mover ali. Quem mais? Juninho, tem mais alguém aí que você veja dos bolsões que faça algum trabalho ali? Trabalho. Bolsonarista? O Marcel também, do modo dele. Marcel, do modo dele, faz algum trabalho. Os não retardados estão trabalhando, eu acho. É que a gente tem que começar a separar os retardados por não retardados. Tá, vamos lá, quem são os não retardados? Felipe Barros não é um retardado. Felipe Barros é um não retardado. É. O Marcel é um não retardado. O príncipe que parece Não, que não é... o príncipe Ele é retardado. Ele é retardado. Ele é retardado. Você pode achar que ele não é um retardado, mas o príncipe é um retardado. Isso. Sei lá, cara. Bem difícil, na verdade.